Amados, tudo bem? Que legal estarmos aí nessa parceria divina, né? Eu, você e o Pai, o Filho e o Espírito Santo reunidos para contemplarmos assim as maravilhas do Senhor em nossas vidas, né? Você está gostando aí dos estudos? Ó, inscreva-se aí no link se você gostou e envie a outros, porque a nossa missão é salvar, né? Cristo é que salva, mas nós somos um veículo de condução para o caminho a Cristo, tá certo? E é por isso que ele nos deixou com essa missão. Essa missão não é para os anjos, essa missão é para pecadores como eu e você, tá bom, queridos? Viu que coisa boa podemos fazer para o próximo e pelo próximo? Exatamente isso, basta só querer. Então, aceite aí essa mensagem, vamos juntos desfrutar da mensagem de hoje, tá certo? A cada dia eu vou fazer 3 estudos especiais sobre os dons espirituais. Já ouviu falar nos dons? É tão discutido, né? Às vezes as pessoas falam, mas vamos, a partir de hoje, vou fazer 3 capítulos exemplificando aí o trabalho do Espírito Santo, tá certo? Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, abençoe-nos agora ao estudar a Tua Palavra, ajude-nos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Você já encontrou alguém que fala línguas estranhas? Você já encontrou alguém que fala revelações, que fazem revelações, né? Muito bem, nós vamos estudar esses assuntos todos aqui, dom profético, tá certo? Revelação, vamos estudar com vocês. Mas eu quero começar primeiro por aquilo que o Senhor nos deu, que é os dons do Espírito, tá certo? Hoje é parte 1, tá? Dons do Espírito, parte 1. Vai ter o 2 e o 3, tá? Fiquem atentos. Então, olha só, 1 Coríntios capítulo 12, o verso 1 diz: não sejais ignorantes com referência aos dons, tá vendo aí? Então, primeira coisa, quando nós lembramos dos dons espirituais, os dons do Espírito Santo, é não ser ignorante, ou seja, ter uma modéstia, ter um bom senso, trabalhar com oração, trabalhar com simplicidade, porque o trabalho não é meu, não é seu, é o trabalho do Espírito Santo. Então, veja bem, não podemos ser ignorantes. 1 Coríntios 12, verso 1. Vai anotando aí, e aí você vai anotando para você mesmo aí em casa pegar a sua Bíblia e estudar, tá certo? Veja, Efésios 4, verso 8, fala que Deus nos deu os dons. E os dons são bíblicos, né? Nós temos os dons porque os dons foram dados por Deus, Efésios 4, verso 8, tá, queridos? Outra coisa também, Efésios 4, verso 11, nos mostra vários dons, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, entendeu? Os dons são diversos, mas você tem que entender, lembra do primeiro verso? 1 Coríntios 12, 1, não sejais ignorantes, tá certo? Não vamos ao extremos, aqui nós vamos ao equilíbrio, porque para recebermos os dons e termos os dons, nós precisamos de domínio próprio. Quem nos oferece isso é o Espírito Santo através dos seus frutos, tá bom, queridos? Tá dando para entender aí? Então, muito bem, nós precisamos entender, então, que o 1 Coríntios 12, 28 fala que há dons variados, apóstolos, mestres também, existe variedade de línguas, né? Dom de interpretar. Então, veja bem, lembre-se, 1 Coríntios 12, 4 fala que os dons são diversos, mas o Senhor é o mesmo e o Espírito é o mesmo. Então, os dons não é para exaltar a si próprio, para exaltar quem? A Deus. Nós não devemos nos exaltar, nós devemos exaltar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, glória e louvor, tá certo? O Pai, o Filho e o Espírito Santo nos auxilia na missão dos dons que recebemos, tá? E nós precisamos ajudar o Espírito Santo a desenvolver ele em nós. Então veja, 1 Coríntios 12, verso 4, nos mostra que o benefício não é próprio. Tem pessoas que querem usar o Espírito Santo para benefício próprio.
Não, queridos, os dons espirituais não é um benefício próprio, é para edificar a igreja, edificar o povo de Deus, edificar a obra, porque o Senhor é o mesmo, tá certo? Então não importa a diferença, ó, os dedos tudo diferente, Paulo fala sobre isso aí no 1 Coríntios 12, os dedos diferentes, ó, os dons diferentes, mas o Senhor é o mesmo, entendeu? Não há exaltação própria de ninguém, tá? E um detalhe, quando você vai à igreja ou quando você assiste o culto, não é só quem está pregando, quem está louvando que está cheio do Espírito, é você. Ao ir à igreja, ao entender a palavra do Senhor, ao estar se esforçando para estar ali, você também está cheio do Espírito Santo. Está dando para entender? Então vamos lá, vamos prosseguir. Ó, 1 Coríntios 12, do 7 ao 10, também nos mostra que dons de língua, variedades, discernir, tudo isso são dons, mas continuo lembrando o que o contexto fala, mas o Senhor é o mesmo, tá certo, queridos? Agora, quem dirige a distribuição desses dons? Tá lá, 1 Coríntios 12, 11, porque o Espírito Santo quem dirige a condução desses dons, a distribuição desses dons, tá? Então, eu posso até fazer algo mais do que a gente já faz, mas eu faço porque eu orei e aí eu busquei a Deus e pedi força, mas isso não quer dizer que eu faço tudo isso, não. Por quê? Porque se os dons são diversos, então cada um tem o seu dom próprio, específico, para se dedicar naquilo. Podemos improvisar, talvez cantar, talvez pregar, talvez fazer uma coisa que a gente não é acostumado a fazer, mas há uma necessidade do Espírito Santo operar em você nesse momento. Não quer dizer que você tenha esse dom. Deu para entender? É porque o Espírito Santo trabalha a todo instante, ele não vai deixar de fazer a obra por causa de uma pessoa humana como eu ou você, tá certo? É como se eu falecesse e aí você acha que esse trabalho vai parar? Claro que não. Deus vai levantar outros com um dom até melhor que o meu para fazê-lo, tá bom, queridos? Firme? Tá entendendo aí? Então, legal. Olha só, 1 Coríntios 12, verso 29 e 30 nos mostra que os dons são diversos. Então, são variedade de dons. 1 Coríntios 13, verso 8, diz também que um dia esses dons vão cessar. Por que vão cessar? Porque 1 Coríntios 13, 10 nos apresenta que hoje nós necessitamos dos dons para pregação, para fazer o trabalho e a obra de Deus. Mas 1 Coríntios 13, 10 nos apresenta que um dia aquele que é perfeito virá. E aí será o momento em que nós seremos revestidos de poder. Eu às vezes, sabe, queridos, eu desejaria, às vezes quando eu vou fazer algum tipo de cerimônia fúnebre, eu desejaria com toda a sinceridade do meu coração, principalmente nesse momento tão difícil, eu desejaria orar a Deus e pedir ali que o Espírito Santo me fizesse levantar como Jesus tocou ali no corpo daquele filho da viúva de Naim. Às vezes dá vontade da gente também querer isso, né? Tocar naquele corpo e a pessoa levantar. Tocar ali e numa pessoa enferma com uma fase terminal de uma doença e ela ser restaurada. Claro, mas isso vai ocorrer, tá? No estudo 2 nós veremos algumas coisas sobre isso e no estudo 3 também. Um dia ocorrerá isso, porém hoje nós ainda não estamos no tempo e a época. É por isso que muitos querem exaltar a cura, existe, sem dúvida. O milagre existe, a ressurreição pode existir também, tá? Mas, queridos, um dia quem é perfeito virá, 1 Coríntios 13, verso 10. E aí, um pouquinho antes da sua volta, nós receberemos poder para isso. Lembram quando Jesus, em sua ascensão, subiu ao céu? E ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aquilo se cumpriu no dia de Pentecostes. Quando Jesus voltar,
nós também já estaremos aprovados para receber a chuva serôdia e verdadeiramente Ele vai nos autorizar um pouquinho antes da sua volta a irmos lá e agora curarmos. Por que isso não acontece agora? Se estivesse acontecendo, nós não teríamos aí tanta gente entubada, os hospitais cheios, lotados, não é verdade, queridos? Vacina, não. A gente levaria todo mundo para a igreja e faríamos isso. Sabe por que isso ainda não ocorreu? Porque há um processo para isso. Não é uma coisa emocional. Não é simplesmente dizer que eu tenho o dom de cantar e louvar e vou lá e louvo e as pessoas ficam curadas. Não é isso. Fidelidade é um conjunto. Você precisa aprender como eu preciso aprender. Sabe por quê? Porque essa chuva serôdia será derramada sobre aqueles que estiverem prontos, preparados. Estaria você preparado para isso? Para receber hoje essa missão de ressuscitar os mortos, de curar os enfermos, de ir aos hospitais agora, olha, surpreender lá e tirar todos os entubados e eles voltarem para casa? Hã? Você teria? Claro que nós não vamos entrar aqui no emocional. Sabe por quê? Porque o culto a Deus, o Senhor é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo que estava lá na criação e é o mesmo que está aqui hoje. O Espírito Santo não trabalha com exorcismo. O Espírito Santo é Deus, ele trabalha com a verdade. Vamos orar ao Senhor, porque teremos a segunda parte do estudo logo mais, tá bom? Que Deus te abençoe. Oremos. Nosso Deus, obrigado por essa oportunidade que tivemos de estudar um pouco a Tua palavra. Encha-nos do Teu poder e prepara-nos para o Teu reino por Jesus. Amém. Amém. Inscreva-se no canal, envie esse estudo a outros, que Deus te abençoe, tá? Aguarde a segunda parte desse estudo, hein, queridos? Que Deus te abençoe. Fica na paz.